enquanto a professora Edna, ela consegue acesso para entrar aqui na nossa Semana Jurídica, eu vou fazendo umas palavras iniciais de abertura, cumprimentando todas e todas. Desde já, eu queria cumprimentar as professoras e os professores que estão aqui presentes, homenageando a Semana Jurídica, agradecer os técnicos e as técnicas administrativas que também estão aqui conosco, e queria igualmente agradecer a participação de todos os estudantes que vieram hoje prestigiar a Semana Jurídica, que a Semana Jurídica é um evento que é feito para vocês e é a tentativa da melhoria cada vez mais do nosso ensino jurídico. Esse ano foi um ano atípico com a pandemia da Covid-19, nós vamos ter 3 semestres programados pela Prograde. Então, nós já tivemos uma semana jurídica, que foi a semana jurídica de abertura do semestre de 2022, mas agora nós temos a oportunidade de ter novamente a semana jurídica, agora sim, iniciando o semestre 2020.1, perdão, 2021.1, que é o semestre que marca realmente os 30 anos da nossa Escola de Ciências Jurídicas. Então, essa Semana Jurídica é uma Semana Jurídica de comemoração, a comemoração dos nossos 30 anos de início, de autorização de funcionamento do curso de Direito, e que marca também, em especial, conversando ontem com a professora Patrícia Serra, nós temos também mais um motivo para comemorar, porque foi, salvo me engano, no dia 26 de junho, e também nós, já há alguns anos, retomamos o prédio ali, né, da Voluntários da Pátria, e o nosso curso de Direito pôde retornar, enfim, para o local onde nós estamos abrigados. Então, assim, na realidade, essa Semana Jurídica marca 2 eventos importantíssimos, né? Que é a comemoração do curso e que é a comemoração também da retomada da nossa sede ali no CCJP. A Semana Jurídica vai ser formada, como tradicionalmente nós já estamos fazendo, por eventos ao longo de segunda a sexta-feira. Nós programamos as últimas 2 semanas jurídicas de uma forma um pouco diferente, ou seja, nós vamos ter uma conferência de abertura e uma conferência de encerramento, tratando sobre as perspectivas do ensino jurídico, mas ao longo da Semana Jurídica, a nossa proposta foi criar uma série de palestras debatendo a própria produção da nossa escola. Acho que a relevância dessa Semana Jurídica, tal como foi a anterior, é reforçar cada vez mais o conhecimento das atividades que a nossa escola desenvolve e reforçar esse caráter pedagógico que nós precisamos ter ao olhar e verificar o desenvolvimento das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, desde já, eu queria cumprimentar todas e todos os professores que aceitaram o desafio de estar conosco ao longo da semana, já convidando todos e todas para que possamos participar dos eventos, que nós vamos ter a oportunidade de ouvir os coordenadores dos núcleos temáticos aqui da nossa escola, explicando o que é a pesquisa jurídica em direito, com a professora Maria Lúcia. Nós vamos ter a oportunidade da professora Ana explicar para a gente as atividades do núcleo de prática jurídica, que são atividades importantíssimas. Nós vamos ter o professor Rodolfo nos explicando as perspectivas da extensão jurídica, que agora é tema central do MEC. Nós vamos ter o querido professor Paulo de Bessa, que é o nosso coordenador do PPGD, explicando sobre a nossa pós-graduação, sobre o nosso mestrado em Direito, com ênfase no tema de políticas públicas. Nós vamos ter a professora Edna Raquel, que por enquanto ainda está tendo mais dificuldade de acesso, mas ela vai estar amanhã apresentando o curso, que é uma palestra que eu já tive a oportunidade de assistir e recomendo que tantos professores, técnicos e discentes, inclusive aqueles que já são veteranos, assistam, porque ela mostra toda a estrutura, ela mostra todo o formato que o PPC basicamente dá para o nosso curso de Direito, então é sempre muito esclarecedor poder verificar alguns pontos. E eu, como coordenador de curso,
e presidente do NDE, né, do Núcleo Docente Estruturante, vou estar apresentando as nossas perspectivas do curso a partir das novas diretrizes do MEC e a partir também da nossa avaliação interna que nós fizemos do semestre 2020.1, deixando bem claro que nós estamos com abertas as avaliações para o semestre 2020.2 e pedimos sempre que os professores, os técnicos e os discentes possam efetivamente se manifestar acerca do nosso curso. São várias perguntas desde o ponto dos elementos materiais, a estrutura do prédio, até pergunta dos elementos humanos, os professores, os técnicos, e também questões relativas ao nosso plano pedagógico. Então, é o momento que nós queremos ouvir a comunidade jurídica que compõe a nossa Escola de Ciências Jurídicas aqui do CCJP da Unirio. Hoje, coube a abertura a nossa querida decana, a professora Edna Raquel, que acredito que está tendo dificuldade, mas ela vai daqui a pouco conseguir ingressar aqui conosco. A professora Verônica Bastos, que é a nossa diretora, que pediu desde já que eu apresentasse excusa. Ela teve um problema de saúde na família, com a filha dela menor de idade, então ela não vai conseguir comparecer hoje. E nós vamos ter um representante aqui do nosso diretório acadêmico também se manifestando. E convidamos os técnicos administrativos, eu não sei se tem alguém por aí já, para também fazer uma abertura. A ideia de uma abertura maior, com a manifestação de todos, é a proposta de nós mostrarmos uma perspectiva de integração maior, né? Uma perspectiva da necessidade de entendermos, né, que o que torna a Escola de Ciências Jurídicas uma escola de referência é justamente o papel desempenhado por todos que compõem essa comunidade jurídica, seja os docentes, seja os discentes, seja os técnicos administrativos. A construção do nosso curso de Direito perpassa muito menos do que a atuação apenas dos docentes ou dos gestores, e perpassa muito mais pelo modo como cada um dos atores sociais e políticos envolvidos possam estar efetivamente atuando e construindo um curso melhor. E esse é o grande desafio que eu acho que o ensino jurídico hoje nos traz, que o professor Anderson Teixeira daqui a pouco vai estar conversando conosco, e é um dos grandes desafios que no contexto político-social que nós vivemos, nós temos. Construir uma universidade pública mais integrada, mais democrática e mais voltada efetivamente à prestação de um serviço público de ensino superior de qualidade. O nosso PPC, que é o nosso Plano Pedagógico do curso, ele foi alterado há alguns anos, nós vamos ter as suas primeiras turmas sendo formadas a partir dele. Ele foi reestruturado pensando nessas demandas, pensando nos desafios que o curso de Direito tem, pensando na posição até territorial que o nosso curso tem aqui na cidade do Rio de Janeiro e como nós podemos contribuir para construir efetivamente um corpo de discentes formados que possam estar aptos para atuarem no mercado. E quando nós falamos no mercado, não é apenas como advogados, a profissão tradicional dos bacharéis, ou apenas no âmbito de concurso público, mas em todas as atividades que cada vez mais utilizam e demandam a necessidade de operadores do direito. Ontem eu li uma reportagem de que nós temos uma alta taxa de evasão de advogados hoje. Uma boa parte de pessoas formadas em bacharéis em direito e que abandonam o seu trabalho como advogado por uma série de razões. O alto nível de estresse, a falta de respeito aos seus direitos, as dificuldades de oportunidade e afim. Pensar na carreira do jurista para o futuro é pensar nos desafios que vocês vão enfrentar, que é o desafio que os discentes vão encontrar com os avanços tecnológicos e cada vez mais a utilização de algoritmos, inteligência artificial, mecanismos que mudam e alteram o papel do discente, faz com que o curso de Direito também precise alterar e precisa ser capaz de lidar com os grandes desafios que o século XXI traz. Pensar, então, na construção do curso dessa forma de gestão plural é pensar, acima de tudo, como nós podemos aperfeiçoar o curso. E o aperfeiçoamento do curso vai perpassar pela
a ideia e a construção de um maior grau de responsabilidade e de envolvimento dos gestores, envolvimento dos docentes, envolvimento dos técnicos, envolvimento dos discentes. Então, esse ano que o MEC exigiu que nós façamos alterações no nosso PPC para atender novos desafios que ele coloca, como o estudo de mediação de conflitos, como a previsão de direito digital, como a necessidade de incluir direito financeiro como conteúdo obrigatório, nós vamos enfrentar uma série de alterações, uma série de indagações que vão ser discutidas ainda pelo nosso colegiado de curso, pelo próprio nosso DDE, que vai pensar no perfil, ou como nós podemos melhorar o perfil do nosso curso. E a Semana Jurídica se insere nessa grande temática como uma possibilidade de nós podermos conversar com vocês e mostrar as atividades que o nosso curso já tem sido realizado, bem como as perspectivas que nós precisamos construir para o nosso curso. O nosso PPC traz uma série de elementos que envolvem o que se pretende ter de ensino de direito aqui na Unirio. Eu acho que é importante essa abertura, a gente discutir eles, porque eles reforçam e trazem para a gente a perspectiva do ensino do bacharel que nós queremos formar. Um bacharel que esteja, sim, preparado para atuar no mercado, que esteja com capacidade de agir num sistema de competitividade e de alcançar os seus próprios planos individuais, os seus próprios objetivos próprios. Mas, igualmente, nós precisamos pensar também na ideia da construção desse bacharel de direito de uma forma mais holística, onde nós possamos garantir que esse profissional que sai da Unirio é um profissional que não só vai exercer a sua profissão para atender os seus interesses próprios, mas que vai exercer a profissão, que é a profissão do direito, e que tem uma função social. A função social do profissional hoje, ou da profissão, é um tema que é discutido em todas as áreas, né? Que é a compreensão que o exercício de uma atividade, de um ofício, de um trabalho, de uma profissão, gera repercussões no núcleo social, gera impactos na sociedade e na evolução que aquele grupo social. E o nosso PPC aponta com várias características que vai buscar demonstrar quais são efetivamente os elementos que nós precisamos considerar para que nós possamos ter efetivamente um bacharel em direito apto não só para o futuro do mercado, mas apto também com esse papel de transformação social. Em um país de desigualdade social, em um país ainda de miséria elevada, em um país ainda onde nós temos uma realidade muito atrasada e que nós precisamos reconstruir isso, alcançar uma justiça social, alcançar um desenvolvimento melhor. Então, nosso PPC vai falar que a formação desse bacharel em direito tem que ser uma formação humanista. E aí, essa formação humanista não deve ser lida apenas pelo conhecimento das matérias que compõem as humanidades, ou que compõem as ciências sociais aplicadas. É inevitável, inexorável que o MEC solicita isso, e nós já trabalhamos isso, a necessidade das matérias propedêuticas, né? Na avaliação do curso, teve um aluno que comentou, mas, poxa, nós não precisamos de matéria propedêutica, precisamos mais de matéria profissionais. Os primeiros semestres são muitas matérias que são vinculadas às outras áreas e a gente acaba perdendo um tempo até concluir. Na realidade, essa necessidade de formação de estudo não só interdisciplinar, mas multidisciplinar com as outras áreas da humanidade, das ciências sociais aplicadas, se insere como uma etapa desse processo de construir um bacharel em direito humanista, que é um bacharel em direito que entenda que o fenômeno jurídico é um fenômeno que ocorre do fato social, que nós somos uma ciência social aplicada, como as demais ciências sociais aplicadas, e aí, portanto, precisamos entender que o direito jamais vai ser capaz de regular todo o fato social de forma única. Não podemos acreditar que a pretensão do papel e da caneta vai fazer com que o direito seja capaz de mudar a realidade social sem que nós conheçamos ou sem que nós possamos nos aproveitar do conhecimento de outras áreas, sem que nós possamos aproveitar da possibilidade de entender como o direito se situa junto com a ciência política, junto com a sociologia, junto com a antropologia, junto com a economia, junto com a ética, que é um conteúdo importante para que nós possamos formar um bacharel em direito humanista, para que ele possa olhar para a norma
e não pensar mais na norma como premissa maior e o fato como premissa menor. Não olhar mais a norma como o grande elemento central que possa existir na ciência jurídica, ignorando que ela precisa regular o fato social e precisa ser capaz de dar aquilo que o direito propugna, né? A segurança jurídica, a paz social, a convivência pacífica. Nós precisamos entender que pensar no ensino jurídico humanista é, acima de tudo, pensar no ensino jurídico onde o nosso profissional do direito, que a Unirio forma, seja um profissional capaz de pensar nos desafios sociais, nos problemas humanos. Nós temos psicologia jurídica para isso, para que ele entenda que nós cumprimos apenas um papel dentro do espectro de ciências que estão olhando para o fato social, que é o papel, sim, de regular de forma conformativa com normas jurídicas, que é o papel, sim, de aplicar o direito com coercitividade e garantir que as suas normas possam ter eficácia. Mas não é um papel totalizante, não é um papel global, não é um papel que muitos ainda acham que deve ocorrer com uma judicialização não só das questões sociais e das questões políticas, mas uma judicialização da vida, no juricentrismo de um bacharelismo que talvez não deva existir mais, onde nós achamos que tudo é assunto jurídico, ou que tudo o direito é capaz de resolver, ou que o bacharel de direito é aquele que é capaz de resolver ou de definir questões que a própria sociedade não decide, como questões de quando surge a vida, como questões relativas ao exercício da autonomia e tantos outros temas que nós vamos depender do ensino junto com outras ciências. O ensino humanista é a nossa capacidade também de agir com humanidade, de olhar para o outro, olhar a sua necessidade e entender como nós podemos encontrar no direito um mecanismo para isso. O direito vai envolver narrativas. Como nós vamos utilizar essa narrativa, como nós vamos utilizar a argumentação jurídica para garantir a interpretação que possa melhor atender o valor da pessoa humana, que possa atender melhor a necessidade dos direitos humanos fundamentais serem concretizados, que possa garantir maior igualdade e não maior desigualdade. É por isso que o nosso PPC fala de um ensino jurídico humanista, mas que também é um ensino jurídico ético. Porque se eu preciso olhar para a humanidade a partir ou à luz dessas humanidades, dessas ciências, dessas pré-compreensões do fato social, da própria natureza humana e da necessidade de me portar dessa forma, igualmente eu preciso desenvolver um comportamento ético, que é um comportamento esperado no exercício da minha profissão. Os valores e condutas que decorrem muito mais do que de uma ética jurídica ou até mesmo de uma ética profissional, mas de uma ética social. Nós precisamos construir isso no profissional do direito. Um profissional do direito que seja capaz de atuar e respeitar o próprio direito, as próprias instituições democráticas, né? A coordenação está sempre aberta para atender as demandas de qualquer aluno, mas sempre respeitando o padrão ético, o comportamento ético e humanista que a gente espera do profissional do direito. E ser humanista e ético nem sempre é passar a mão na cabeça ou nem sempre fazer o que a gente espera, mas é determinar os comportamentos que precisam e devem ser esperados pelo discente. E ter um comportamento ético é importante, que se nós olharmos os nossos jornais diariamente, as grandes questões que envolvem corrupção, fraude, que envolvem desvio, nepotismo, que envolvem problemas tanto no âmbito público, necessariamente pelo ou apenas o direito, mas são questões que versam e que envolvem problemas éticos. A nossa capacidade de agir com uma ética social, de saber quais conjuntos de valores, quais o conjunto de deveres e, portanto, quais responsabilidades nós temos quando nós lidamos em grupo, quando nós nos envolvemos com outros sujeitos. Pensar no ensino jurídico ético é pensar à medida em que nós precisamos formar bacharéis em direito, aqui na Unirio, que estejam preparados para lidar lá fora com desafios responsáveis.
com desafios onde ele possa cumprir os valores esperados na carreira de um profissional do direito, onde ele possa efetivamente atuar com tal ética que não aconteça como nós temos visto recentemente, em que nós precisamos anular processos inteiros por falta de imparcialidade, por dificuldades relativas à observância à norma, ou que nós vejamos um certo descaso ou desrespeito com a observância do Estado de Direito e com a própria vida das pessoas. Pensar em comportamento ético é pensar que, por mais que todos nós estejamos nos formando em direito para buscar desenvolvimento pessoal, desenvolvimento próprio, alçar uma carreira, conseguir ter a sua estabilidade financeira, poder desenvolver o seu nome e poder se orgulhar da sua trajetória, embora tenha esse caráter individual, e aí dentro da nossa ética individual, nós podemos agir da forma que nós entendemos, dentro da ética que nós escolhemos, né? Se é uma ética niilista, se é uma ética de qualquer outra escola de pensamento, qualquer outra escola de pensamento, quando trata-se de ética social, quando nós nos vestimos da posição de jurista, quando nós saímos da nossa esfera individual ou privada, e nós estamos ali na sala de aula, nós estamos ali na profissão que nós exercemos, nós estamos ali como operador do direito, nós precisamos entender que não é mais a nossa ética individual, não é mais o que o Emerson acha, agora a ética profissional, é ali o comportamento que já está institucionalizado, é ali o respeito às normas e o respeito aos regulamentos da instituição. Então, nós precisamos pensar nesse ensino que seja um ensino também ético, assim como o ensino que seja um ensino multidisciplinar, na medida em que eu preciso entender que há conhecimentos que são necessários para a compreensão do direito. Eu estudo economia para que eu possa compreender melhor como dentro de um sistema econômico o direito vai agir como forma de regulação e de regulamentação desse sistema econômico. E aí, portanto, ele vai estruturar e ordenar os seus institutos a partir disso, e que eu possa olhar para o próprio foco do direito a partir de uma análise econômica, que eu possa olhar para a própria aplicação da norma jurídica como intérprete e pensar nessas escolas de pensamento que podem me orientar no âmbito da hermenêutica que vai ser adotada, utilizada. Ou seja, o estudo transdisciplinar não deve ser considerado desnecessário. Embora Kelsen trabalhou com a gente, com a teoria pura do direito, a necessidade de afirmar o direito como ciência, a necessidade como cientista do direito de nós olharmos a norma jurídica, porque ela é o objeto, efetivamente, de análise do nosso conhecimento, nós não podemos ignorar que essa compreensão ou essa delimitação científica do direito não impede que a gente seja capaz de reconhecer problemas transversais, que nós sejamos capazes de reconhecer questões que o direito não vai resolver e que, portanto, mais do que apenas o ensino humanista, mas o ensino multidisciplinar depende de nós uma compreensão do objeto a partir desses outros conhecimentos, ou seja, a compreensão de que em algum momento, dentro dos nossos estudos, nós vamos ter que investigar a administração pública, nós vamos ter que investigar a ciência política, nós vamos ter que investigar as outras áreas. É por isso que o nosso PPC, dentro do nosso CCJP, do nosso Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, ele abriu para que cada um dos alunos possa cursar optativas dentro da matéria de ciência política ou dentro do curso de administração pública, para que a gente entenda e que a gente perceba que essa formação do conhecimento, quanto mais multidisciplinar for, melhor é, porque ele vai garantir que esse aluno possa ter o conhecimento do fenômeno jurídico para além da norma, o conhecimento do fenômeno social para além da regulação normativa, e aí para a compreensão disso. Então, são muitos desafios hoje que a gente vai enfrentar em relação ao nosso ensino jurídico aqui na Unio. Eu acho que talvez o maior desafio que nós estejamos enfrentando é esse momento de pandemia, esse momento em que tanto o professor quanto o discente precisam se reinventar, precisam encontrar o ensino jurídico que não é mais presencial, mas é remoto, que não é mais com aquele contato e aí, portanto, com todas as mazelas. Na avaliação do curso, tiveram alunos que elogiaram, olha, o ensino remoto, eu consegui acompanhar melhor as aulas, com um tipo de desgaste
do trânsito, da mobilidade. Teve aluno que teve dificuldade, falou, olha, eu me senti um pouco distante do professor, do processo educativo, eu não podia, por exemplo, chamar ele no canto e tirar uma dúvida, como eu faria no final da aula. Tem vantagens e tem desvantagens, mas o importante é que aqui a nossa Escola de Ciência Jurídica, o nosso CCJP, mesmo com a pandemia, não parou. Mesmo quando as atividades estavam paralisadas, as atividades de ensino, nós tivemos o Convida com uma série de palestras que permanecem, inclusive, esse ano, e nós tivemos depois o retorno da nossa grade normal. São muitos desafios, né? As tecnologias que nós implementamos e utilizamos aqui durante a pandemia, elas vieram para ficar. Elas vão ser, em alguma medida, utilizadas no sistema misto, de alguma forma que ainda vai ser debatido no curso, para o futuro. O que nós e da gente poder fazer uma escola de ciências jurídicas melhor. E é por isso que é um convite, principalmente aos nossos docentes, técnicos e alunos. Como eu posso melhorar o nosso curso? Como eu posso contribuir para facilitar o nosso curso? Uma série de mudanças nós já estamos implementando, né? Já tivemos aí a reforma do nosso site, do CCJP, em relação à Escola de Ciências Jurídicas, que lá já traz, por exemplo, o PPC, já traz uma série de normas. Cada vez mais nós temos atualizando informações, já tem o nome completo dos docentes do nosso curso, os e-mails deles, os projetos de pesquisa já estão ali, a iniciação científica já tem informações ali, nós temos informações sobre a extensão, ou seja, nós estamos cada vez mais, dentro da proposta da professora Verônica, digitalizando e permitindo acesso melhor ao conteúdo. Mas isso depende, eu acho que do apoio e da participação dos alunos e alunas. Então, o meu pedido, particularmente como coordenador, é aproveitem a vida acadêmica, aproveitem o fenômeno da universidade, participar da universidade, muito mais do que chopadas, interação social, que é importante também, aproveitem as experiências que a vida acadêmica pode fazer. Eu vejo aqui que, entre os participantes, tem pessoas que já fizeram monitoria comigo, estão fazendo iniciação científica, participam do grupo de pesquisa. Aproveita essas oportunidades de participar de monitoria, tutoria, de iniciação científica, de projeto de pesquisa, de projeto de extensão, de participar de reuniões de grupo de pesquisa. Isso tudo vai tornar você um profissional melhor, mais completo, que você vai estar estudando mais e aproveitando mais. Isso vai te tornar cada vez mais um ser humano melhor, porque com mais conhecimento a gente entende melhor a vida e até nós mesmos. Então, aproveitem as experiências que a Escola de Ciências Jurídicas está oferecendo, participem de todas as etapas produtivas, que a gente possa não só ir à aula, né, mas que a gente possa estar interagindo com a universidade como um todo, participando dos eventos que estão sendo realizados, participando desse eixo ensino, pesquisa e extensão que a Unirio faz, e que agora no site você tem um acesso ao nome dos projetos que existem, os professores que estão realizando, e você pode entrar em contato e tentar trazer isso mais. Participem com o cardápio de eletivas que já cresceu esse semestre, a nossa ideia é crescer mais ainda, convir novas mudanças aí, vai vir agora a disciplina de direitos e novas tecnologias, ou seja, nós vamos estar oferecendo aí um cardápio maior, efetivamente, de matérias que vão ser oferecidas como eletivas também. Então, assim, aproveitem a vida acadêmica da Unirio e não vão embora. Depois nós temos o nosso programa de mestrado, nós temos professores aqui da casa, que eu já vi também no chat, que fazem parte do programa, que estão aqui conosco. Participe do programa de mestrado em Direito aqui da Unirio, que é um programa que no Rio de Janeiro exerce uma posição especial, que é um programa que versa sobre política pública, que hoje está inserido graças ao movimento que nós temos feito, a uma rede de pesquisa em políticas públicas de âmbito nacional, com uma série de outras universidades. Então, a Unirio tem muito a oferecer. E a gente espera que vocês permaneçam na instituição. E a gente espera que vocês não saiam dela, mesmo depois de formado, e possam retornar para fazer o mestrado, possam retornar para, quem sabe, nós já estamos conversando sobre isso, para a Associação de Antigos Alunos, que possa colaborar com o aperfeiçoamento e a manutenção do nosso prédio, possa colaborar com os assuntos acadêmicos e afins, ou seja, que a gente possa, todos nós, sermos mais Unirio, né?
sermos todos unidos em torno da melhoria do nosso curso da Unirio. Na página do site, hoje, nós temos os indicadores do curso, que vão falando uma série de coisas que o nosso curso adquiriu nos últimos anos, uma série de referências, né? Não só índices altos de aprovação na OAB, mas titulações que foram concedidas. Nós temos um curso muito forte, mas o que torna o curso forte é o compromisso com o aluno. Para quem me formei na vida toda, na vida acadêmica e instituição pública, todo, da graduação até o doutorado, eu só fiz universidade pública, eu tive uma experiência na universidade pública, e o que eu mais aprendi na universidade pública foi que ela me ensinou que depende de nós, depende do nosso esforço, depende do nosso aprimoramento, depende de nós cada vez mais pedir ao professor, cobrar com mais conhecimento, de fazer as atividades, de se esforçar mais. Então, aproveitem, ainda sejam aqueles que estão ingressando, estejam muito bem-vindos aqui ao Unirio, sejam aqueles que já estão saindo, mas que ainda não foram, que possam todos aproveitar melhor essas oportunidades de aprimoramento individual e de aprimoramento coletivo. A partir de hoje, quando você sai da universidade, você leva o nome da Unirio. Que a gente possa levar o nome da Unirio da melhor forma possível, com a melhor formação, com as melhores experiências, e que a gente possa cada vez mais conseguir construir essa formação de um bacharel. Não um bacharel que vem para a Unirio para ter o título e para o mercado de trabalho e, de forma individualista, alcançar os seus planos individuais, seus projetos individuais e ir embora. Vamos construir esse projeto de um aluno humanista, ético, preocupado com o seu papel no grupo social, preocupado com o seu papel na transformação social e que não esqueça a casa. Possa sempre retornar aqui, possa sempre voltar e tentar contribuir da melhor forma possível, o que vai ser sempre a casa de vocês, a nossa casa. Eu acho que eu já falei até demais. Inês, se você estiver por aí, o diretório quer fazer também a sua manifestação de abertura aqui na nossa abertura da Semana Jurídica. Bom dia ainda, né? Estou confusa aqui nos meus horários. Muito obrigada, primeiramente, pela oportunidade, professor Emerson. É um momento muito importante para o diretório acadêmico mesmo, esse de receber os alunos nessa primeira semana, né, nessa semana de integração. E também muito importante esse contato, né? Olhar quem é que está no diretório acadêmico, ainda que só eu esteja aqui agora, mas vocês vão perceber que, na maioria das vezes, é só gritar no meu WhatsApp que eu vou atender de bom grado. Eu estou no diretório acadêmico desde 2019. Acredito que alguns aqui tenham visto pelo site também da Unirio que o professor fez questão de colocar uma parte para o diretório acadêmico, isso foi muito importante. Que nós estamos com as nossas redes sociais abertas, nós temos grupos de avisos mesmo aos alunos no WhatsApp, fazemos de tudo para que a informação seja passada com eficiência e também de forma clara, né? Uma coisa que eu prezo muito é a comunicação, então, como eu disse aqui, se quiser, só gritar no meu WhatsApp, eu deixo ali para todo mundo aberto, eu sou monitora, eu faço tudo e reforço também aquilo que o professor Emerson disse. Curtam esse momento da faculdade. A gente espera e almeja muito tempo para entrar numa faculdade de Direito. Então, se você está numa faculdade de Direito de qualidade, como é a Unirio, curta esse momento, né? Mas eu adoro festas, eu prefiro ir para as festas. Vai para as festas, faça tudo aquilo que você gosta, mas faça com intensidade, né? Porque esse é um momento que eu acredito, né? Ainda estou na metade da faculdade, mas eu acredito que ele nunca mais volta, né? A gente aprende, a gente estuda o tempo inteiro, mas é um momento de tentar as coisas, de fazer por onde, entrar em grupos de pesquisa, fazer pesquisa, apresentar em congresso, né? Isso dá um sentimento tão novo, tão legal, que eu acho que vocês devem tentar, falando por experiência própria, viu? Então, muito obrigada aí por esse espacinho, não quero tomar mais tanto tempo, porque eu sei que ainda temos muita coisa pela frente, mas agradeço a todos. Eu que agradeço, Inês. Eu, particularmente, eu sou fã da Inês, porque eu acho que a Inês, no diretório, tem feito um trabalho muito bacana. Eu mesmo, quando preciso dela, né, Inês? Eu entro em contato, ela sempre me atende. Eu acho que essa interação é importantíssima, né, do diretório com a direção,
com a coordenação, tanto que a gente vive se comunicando aí por e-mail, por WhatsApp, porque eu acho que é um canal de participação importantíssimo. Eu acho que os alunos têm que participar, conhecer que o diretório é o seu órgão de representação. Como eu já falei tanto com o diretório quanto com vocês, qualquer questão do curso, não tenham assim problema de falar com a direção, com a coordenação, que nós vamos tentar buscar a solução, vamos tentar encontrar sempre um jeito de estar melhorando, de estar aperfeiçoando o curso. Obrigado, Inês, pela manifestação. Como a Inês falou muito bem no site, para os alunos que estão ingressando agora, tem os contatos do diretório, mas vocês acham também o diretório muito mais antenado aí no Instagram, no Facebook, em outros canais, mas isso é importante. Acabei de falar aqui com o Patrick, que é o nosso representante da Secretaria Administrativa, ele teve uma dificuldade de acesso agora, parece que os ingressos esgotaram e não conseguiu acessar, mas fica aqui também o nosso lembrete, nosso respeito, tanto a Dani quanto ao Patrick, quanto a essa equipe que trabalha e faz um trabalho muito bom na Secretaria e que auxilia bastante tanto a coordenação quanto a direção. A professora Edna também manifestou aqui que ela teve uma dificuldade, particularmente, em ter o acesso aqui hoje. A gente tentou, a Inês também tentou, por isso que a gente até se atrasou um pouco. A gente tentou fazer com que a professora Edna conseguisse entrar, mas tivemos uma dificuldade. Mas amanhã, com certeza, ela vai estar aqui conosco na Semana Jurídica, apresentando o curso, e depois, logo em seguida, eu também estarei de novo falando sobre os desafios aí da regulação do MEC e os desafios do nosso controle interno. Particularmente, nós temos algum minuto, não sei se algum professor que está aqui na casa gostaria de falar, eu até agradeço a participação dos que estão aqui presentes. Se alguém quiser falar, se sinta à vontade para o microfone. Professores, se quiserem fazer mais alguma manifestação, se sinta à vontade, representando o nosso corpo docente. Em ato contínuo, agradecendo de novo a presença de todos e todas, com as escusas, a ausência da nossa decana e da nossa diretora que tiveram dificuldade de acesso. Eu queria agradecer a todos que participaram dessa primeira etapa, a Inês representando, sinalizar, Patrick, que você não foi esquecido. Lembramos aqui, obrigado também por, apesar da dificuldade de ter tentado acessar e conseguir. Nós vamos passar agora a palestra do querido professor Anderson Teixeira, né? O professor Anderson Teixeira, ele tem estágio pós-doutoral pela Universidade de Firenze, na Itália. Ele é doutor em Teoria e História do Direito também por lá, inclusive com pesquisa doutoral realizada junto à Faculdade de Paris, né, de Sorbonne. O mestrado dele foi aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, assim como foi o seu bacharelado. Ele atua além como advogado e consultor, como professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a famosa Unicinos, além de ser professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade da República, no Uruguai, professor palestrante da Fundação da Escola da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e professor também da Academia Brasileira de Direito Constitucional. O professor Anderson tem um trabalho muito importante em temas de direito constitucional e teoria em geral do direito, e hoje ele aceitou gentilmente o meu convite para poder estar trabalhando um tema importantíssimo, que é o tema da formação humanista do profissional em direito. O professor Anderson, como está à frente lá do programa de pós-graduação da Unicinos, ele consegue versar e trabalhar sobre esse tema, que é um tema que envolve a preocupação tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então, desde já, a gente agradece o professor Anderson por estar conosco e, após o encerramento do professor Anderson, nós vamos encerrar a primeiro dia da Semana Jurídica, chamando a todos e todas que retornem nos próximos dias, acompanhando as atividades e conhecendo um pouquinho mais da pesquisa, da extensão, do mestrado, do núcleo de prática. A gente ampliou um pouco essa Semana Jurídica falando um pouco disso, mas ainda tem mais atividades que a Unirio desenvolve. Então, assim, vale a pena participar, acompanhar, prestigiar ao longo da semana. Professor, eu falei que daria tempo, que eu fiz uma síntese da sua longa trajetória acadêmica.
Professor Anderson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Acho que o senhor é uma das grandes referências hoje que nós temos no nosso direito constitucional. O programa da Unicinos dispensa a apresentação e eu acho que se deve muita dedicação do senhor. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui participando hoje. Muito obrigado, professor Emerson, pelo convite. Muito honrado aqui em estar na Semana Acadêmica da faculdade. A faculdade é uma referência no Brasil. Realmente, essa integração, principalmente com a graduação, é algo que sempre me alegra muito, me motiva muito. Vejo que a graduação ela é o ponto nevrálgico, ela é a estrutura básica para a gente conseguir pensar o direito em termos abrangentes, porque é da graduação onde nós vamos tirar tudo. Nossa formação básica vem da graduação, tudo vai envolver essa fase mais importante na nossa formação. E já faço só para não acelerar também um pouquinho os trabalhos, já faço minha saudação ao decanato, à coordenação da pós-graduação, também a coordenação da graduação, na pessoa todos do professor Emerson, que foi quem me fez o convite. Colegas, fiz um bom dia a todos e todas que estão aqui hoje. Fiz uma proposta ao professor de tentar trabalhar aqui especificamente a questão do ensino jurídico e da educação jurídica a partir da temática dos direitos humanos. E por que essa proposta? Nós temos, já vai aí desde o início dos anos 2000, nós temos uma série desde legislações até mesmo portarias do Ministério da Educação, que falam muito de uma educação em direitos humanos. E como isso está posto quando a gente pensa em políticas públicas no Brasil? Isso está posto muito, eu vejo, em relação a como o ensino médio ele deve ser um espaço de inserção do aluno em geral nos cursos, em uma temática mais centrada na questão da cidadania. Até acompanhei algumas, não vou entrar nessa parte política recente dos últimos 20 anos, até acompanhei alguns momentos quando se formou ali a Associação Nacional de Direitos Humanos, que ela era uma associação muito destinada a trabalhar na pós-graduação, e aí a gente está falando de 20 anos atrás. Também acompanhei quando os primeiros programas de pós-graduação foram sendo montados especificamente no direito com a temática de direitos humanos. Acompanhei também alguns programas que mudaram a roupagem de outras áreas para o direito, como é o que aconteceu na Federal Fluminense, que eu tive a honra ali também participar dos trabalhos no primeiro ano. Se não me engano, a primeira fala do programa foi minha em 2013. O programa é em direito constitucional, mas a Federal Fluminense ela fez toda essa abordagem em direitos humanos porque era um antigo programa em segurança pública, era um programa multidisciplinar. E nós vimos esse processo ocorrer aqui nos últimos 20 anos e eu acredito que agora, nessa nossa década, e com todos os eventos que estão ocorrendo, a gente precisa pensar alguns aspectos. Por isso eu faço essa proposta para vocês aqui de tema. Eu dividi minha exposição em 4 momentos, tentar compreender um pouquinho como é que o curso de Direito e Ensino Jurídico começa aqui no Brasil, analisar muito brevemente esse percurso, analisar um pouquinho da nossa dogmática jurídica, que ela, sem entrar em detalhes, mas ela tem uma fase longa de um juspublicismo. Depois nós vamos ter uma fase privatista e, por fim, essa parte que eu quero dedicar meu tempo, combinei com o professor de não me alongar muito mais que 40, 45 minutos, para que a gente possa conversar também depois. Mas essa fase que é a fase que eu quero me dedicar um pouquinho mais, que é o que eu até pensei como denominá-la, aspectos ou dimensões. Na realidade, vou preferir comentar como dimensões do estudo dos direitos humanos nos cursos de direito, para que a gente possa até chegar àquele ponto final que é o que eu quero colocar para vocês. Qual é o papel da universidade agora nesse nosso século? Eu estou envolvido em uma série de debates e eu quero trazer essas discussões aqui para os colegas. Antes de começar o primeiro ponto, eu só queria um pressuposto básico colocar para vocês, ao menos o interlocutor é importante que vocês saibam alguns pressupostos para
aquela fala, para aquele tema, eu vejo o direito muito influenciado pelas condições econômicas do seu momento. Então, é quase que um pressuposto material nós adaptarmos a forma, o trato e o estudo do direito a partir das condições econômicas que lá estão postas. Depois, ao final, acho que eu vou ser mais claro em relação a isso. E o segundo pressuposto, e segundo e último que eu trabalho também, as limitações políticas, também contingenciais, elas nos colocam esse problema. Elas nos colocam esse desafio, porque nós temos essas condições políticas como as definidoras de uma agenda maior, e eu não vejo isso muito associado a partidos e governos, mas eu vejo isso muito a grandes tendências políticas. Também, ao final, vai ficar mais claro esses meus dois pressupostos. Mas, dito isso, o primeiro ponto aqui que eu queria recordá-las, é a origem do direito do bacharelismo no Brasil. A família real brasileira, a família imperial, quando ela vem ao Brasil e faz essa montagem das nossas estruturas mais básicas, nós vamos ver um processo bastante delicado, que é o processo de transmutação daquelas instituições do Império para um neonato país, para um neonato Estado. Essas instituições, no direito, elas têm inclusive uma roupagem, uma terminologia muito parecida. Só para ilustrar, a nossa própria Constituição, em 1824, ela vai, quando nós vamos ver ali todos os processos, em 24 e 26, nós vamos ver Brasil e Portugal tendo influências liberais da Revolução Francesa em um sentido muito semelhante. Por isso, a Constituição portuguesa, quando ela pós essa independência do Brasil, ela se monta. Nós vamos ver aqui a nossa Constituição, a primeira Constituição Imperial, nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, em 1826, sendo criada com base em algumas instituições que eram muito semelhantes a essas instituições portuguesas. Então, aqui, com esse processo todo que nós vamos assistir pós 1808, que é propriamente a vinda da família real portuguesa, o curso de Direito no Brasil, ele ainda não foi pensado. A primeira iniciativa que nós vamos ter é somente em 1825, em um curso que seria um curso previsto para 3 anos, e ele seria um curso para magistrados, um curso que nunca saiu do papel. E nesse momento, ali foram idealizados os 2 cursos que, naquele momento, foram muito próximos até na sua estruturação. A Faculdade de Direito em Olinda e a Faculdade de Direito em São Paulo. Esses cursos, eles tinham, inclusive, uma questão, os historiadores, eles pegam muito bem isso, a projeção de vagas que eu teria no serviço público, desde um notário, um escrivão, até um juiz, a projeção de vagas que eu teria no serviço público e a projeção de vagas que eu teria nesses cursos. Então, eram cursos muito publicistas, mas antes mesmo de pensar em um justpublicismo, eram cursos estatizantes, estatistas mesmo, pensavam em uma formação para ser um operador do direito. E isso foi suficiente até meados do século XIX. A partir ali dos anos 60, no século XIX, que nós vimos outras regiões do Brasil demandando por novos cursos, e essa interiorização, eu digo, saída do litoral, do ensino jurídico, ela vai replicar muito esse fenômeno, e nós vamos entrar nesse processo que eu chamo aqui para vocês, de um dogmatismo publicista. O que significa falar isso? Nós já estávamos assistindo o direito constitucional consolidado enquanto uma disciplina. O direito constitucional ele vai ter a sua origem ali nos anos 30, 1830, 1840. Nós já estávamos vendo o Brasil entrando dentro desse espectro, mas
a concepção de curso enquanto algo não estatizante, não vinculado ao Estado, ainda não era presente. Somente nos anos 60, nos anos 70 do século XIX, é que a gente sente isso com a entrada da filosofia, dessas que a gente vai dar o nome hoje de propedêutica jurídica, dessas disciplinas que são, estou com um vento passando aqui só um pouquinho, dessas disciplinas que são hoje teoria do direito, filosofia do direito, que é antropologia jurídica, mais recentemente, no século XIX, ciência política. Essas disciplinas todas elas vão entrar dentro do direito, mas o direito vai seguir ainda com essa marca da publicística. E com o final do século XIX, início do século XX, isso só se agrava porque a própria concepção que nós vamos ter de república, o modo como a educação é pensada ali na Constituição, a Constituição Republicana, em 1891, a educação ela até vai ter uma perspectiva liberal, no sentido de criar indivíduos emancipados, dissociados de contextos, de grupos, de meios. É um pensamento voltado para o indivíduo. Mas quando eu penso como vai ser esse indivíduo no direito, eu ainda penso que ele vai ser um indivíduo voltado para a administração pública, para o serviço público. Por isso, somente nos anos 30 do século XX é que nós vamos ter uma mudança conceitual nessa questão, e nós vamos ver os cursos de direito tratando de ter uma vocação, alguns cursos de direito tratando de ter uma vocação mais para o direito privado. Esse processo a gente vai assistir também no Rio de Janeiro, a gente vai assistir no estado de São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul nós vamos assistir esse processo, e quando a gente tem aquele boom, e aí esse momento que eu queria colocar para vocês como um momento muito importante para a gente pensar realmente enquanto um bacharelismo mais moderno o curso, é os anos 60. Nos anos 60 nós vamos ter a entrada da dogmática privatista, nós vamos ter grandes comercialistas aqui realmente sendo referência não somente em um local, mas nacionalmente. Nós vamos ter um modelo, sim, aí de curso de direito para o país. E nós temos, dentro do que eu coloquei para vocês como um pressuposto, que é o pressuposto das condições econômicas, nós temos um elemento no final dos anos 60 e início dos anos 70, que é um elemento forte, que já vinha do governo Juscelino Kubitschek, mas que o direito, a reboque, e com um certo atraso nessa época de 10 anos, que o direito ele vai incorporar somente no final dos anos 60, no início dos anos 70, que é o peso das disciplinas de direito privado. Vocês que estão na graduação ainda talvez não tenham mais uma disciplina como direito romano, mas se vocês pegarem as graduações, as grades das graduações dos anos 20, os anos 30, você estudava enfiteuse hoje mais não está nem em curso de direito civil. Na época que eu estudei ainda existia enfiteuse é um instituto do direito, um contrato, tipo contratual do direito civil, na realidade te dava uma garantia sobre um determinado imóvel e tu pagava uma vez por ano, basicamente. Aqui em Porto Alegre tem muito disso. Eu sei que no centro do Rio de Janeiro tinha bastante ainda contratos de enfiteuse. E o Código Civil de 2002 não recepcionou essa categoria. E o máximo que vocês estudavam isso, se você tivesse formado nos anos 40, nos anos 50, vocês estudariam isso em direito romano, em história das instituições privadas e direito romano. Aqui no Sul tinha na URGS tinha história das instituições de direito público e romanismo. Eles botavam o direito romano como romanismo. Então, nós tínhamos uma perspectiva muito nova nascendo nos anos 60, nos anos 70. Então, esse período foi um período muito importante porque ele coincide com toda essa expansão que o Brasil teve ali na época econômica, na época do governo Juscelino Kubitschek, mas que naquele chamado milagre econômico, essa expressão milagre econômico eu vou usar aqui sempre entre aspas, mas um milagre econômico da ditadura militar, no direito se tornou um elemento que é como hoje alguns dos conceitos que eu já vou chegar neles, é aquele tipo de conceito que você tem que aceitar. Então, você tinha algumas categorias assim que eram fundamentais. Você agora tem que trabalhar com essas categorias de direito privado. Você tem que promover a expansão do ensino jurídico. E aí foram surgindo as instituições, muitas delas
comunitárias, sem fins lucrativos, instituições confessionais vinculadas a alguma ordem religiosa. A Companhia de Jesus, nessa época, chega aqui no Brasil e monta diversas universidades. Aqui no Rio Grande do Sul, monta a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. No Rio de Janeiro, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ela tem o católico, mas ela é da Companhia de Jesus. Daí, nesse momento, você tem essa efervescência do direito. E não se pensa mais em formar alguém para preencher uma demanda específica de um local específico na administração pública. Mas se pensa agora que o Brasil economicamente está crescendo e você precisa ter um leque de oportunidades. O direito ainda continua sendo muito publicista, mas o direito agora também vai ter essa atenção, demandar aí o mercado. E, meus caros e minhas caras, isso aí não muda muito em termos, eu digo, de conceito. Tanto que, na época da graduação, tinha 18 anos, 19 anos, e eu tentava entender um pouco esses processos, porque eu sempre fui muito interessado em política, desde que eu tenho uns 13, 14 anos de idade. E eu tentava entender algumas questões assim nas relações de poder dentro das instituições. E eu custei muito a entender as relações de poder dentro da universidade. E elas não refletiam para mim uma concepção que eu tinha muito verticalizada. Na época que eu comecei o curso de graduação, eu tinha uma ideia muito verticalizada. Hoje que as pessoas têm um senso comum de que quem está no vértice manda. Eu não tinha uma ideia de que você tem os diferentes centros, que você tem estruturas policêntricas de poder. E a universidade reflete muito isso. A universidade, eu acho uma estrutura sempre muito rica em termos de existência humana, porque ela é policêntrica, ela tem diversas formas, diversas possibilidades, e você acaba criando certas autonomias funcionais dentro da universidade. E isso eu fui perceber lá no segundo ano de faculdade. Fiz representação estudantil toda a faculdade, para satisfação dos gestores da época, porque a gente, quando é jovem, incomoda muito. E o que eu percebi ali conversando? Aí eu digo conversando com, inclusive, diretor de faculdade, conversando, inclusive, com pessoas da pró-reitoria, como nós estávamos ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, tendo agora essa nova questão, direitos humanos. Agora a gente tem isso. Como é que nós vamos trabalhar isso dentro dos cursos? Como é que nós vamos trazer esse conteúdo? O que é direitos humanos, afinal, dentro dos cursos? E aí que eu me envolvi em uma série de situações, desde pesquisa até atividades de extensão, e fui percebendo já na prática, na minha vivência de 19 anos de idade, que isso não é algo que eu consiga colocar em uma caixinha. Não é um grupo de pesquisa, como eu vou pegar, por exemplo, a política de Aristóteles, a ética de Aristóteles, vou estudar os dois em sequência, primeiro a ética, por óbvio. Não é algo assim. Então, os direitos humanos eles vão ter uma dimensão muito mais fenomenológica. Então, com 19 anos, isso para mim já era evidente. Mas esses meus 19 anos ainda pegam os anos 90. Isso não era evidente, por isso que eu digo, até quando a gente encontra as pessoas depois por aí na vida, dá um bom dia e tudo, quem estava em cargo de gestão na época não entendia isso. Eu ouvi de um constitucionalista muito famoso, que inclusive eu usei o curso dele de direito constitucional. Eu não vou repetir, eu não vou dizer o nome, mas a frase dele era: direitos humanos não são uma categoria jurídica e direitos fundamentais não estão dentro da tradição constitucional brasileira. Eu escutei isso em 98. 98, ele está vivo até agora, com uma casa em Gramado, que está morando aqui faleceu a primeira mulher dele e agora ele casou recentemente. E daí ele rivalizou com outro professor na época, o José Afonso da Silva, isso eu posso dizer. O José Afonso da Silva fez um discurso histórico muito interessante e marca a dificuldade que o regime militar nos dá de incorporar essa categoria que é tipicamente direitos humanos, tipicamente pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o direito tem essa condição política, por isso o meu segundo pressuposto aqui ele é importante. Somente nos anos 90, nos anos 2000, que a gente consegue trabalhar essa categoria dentro do direito. E nós vamos trabalhar essa categoria de uma forma muito marginal. Eu digo marginal no sentido periférica, no sentido da estrutura dos cursos. O finado ministro Paulo Renato foi o ministro que mais autorizou cursos de direito no Brasil. E eu lembro bem desse período que eu já estava informado, e realmente foi um boom de cursos. Em determinado momento, no último ano da gestão do ministro Paulo Renato,
nós tínhamos mais cursos de direito no Brasil do que no mundo todo somado. Isso, muitos disseram que era fake news na época, nem usava-se a expressão fake news, diziam que isso era um dado equivocado, mas não era. Foi preciso a Índia expandir seu número de cursos de direito nos anos 2000 e pouco, para que o Brasil não fosse o país que mais cursos de direito tem no mundo, somado, mais do que o mundo todo somado. Está 10 graus aqui em Porto Alegre, gente. Eu queria muito estar presencialmente aí no Rio de Janeiro, falando com vocês, porque tem a condição gélida da câmera e tem a condição gélida do ambiente aqui. Eu acho que uma hora chegou a pegar o vento na janela. Vou só acelerar o café, senão ele vira uma coisa, um café gelado. Mas nesse momento, aí sim que eu já estava formado, conseguia me envolver, já emendei direto o mestrado, depois emendei direto o doutorado. Nesse momento, inclusive o doutorado fiz em Teoria e História dos Direitos Humanos, a categoria, para mim, ela ficou com alto grau de politização. Então, eu tinha outros interesses de pesquisa, acabava produzindo em direitos humanos, mas tangenciava o cerne da questão. Estava ali no nascente século XX, marcado pelas Torres Gêmeas, marcadas pelo terrorismo, marcado por uma conflituosidade civilizacional entre civilizações. Então, eu já pensava o seguinte, que são os pontos que eu quero me firmar um pouquinho aqui com vocês, que é a minha parte final da exposição. O que nós podemos hoje considerar os direitos humanos em termos de ensino jurídico? Primeiramente, uma educação em direitos humanos, se você pensa como está nos documentos oficiais do Brasil, isso há mais de 20 anos, como uma educação que ela é focada no ensino médio, focada na cidadania, você não está equivocado. Mas você está analisando o fenômeno a partir de um empoderamento de quem não tem ainda o instrumental adequado, que é para isso, que é o professor de ensino médio. O professor de ensino médio ele tem uma formação nas humanidades em larga medida, e ele não raramente ele é formado em direito. Ah, mas um professor de ensino médio formado em direito seria dogmático demais. Não, minha proposta não é o que eu penso, a gente não precisa mudar nada em relação a essa questão. Aliás, se precisa ampliar isso em relação à educação em direitos humanos no âmbito pré-bacharel, pré-bacharelismo. Agora, o bacharelismo é que eu acredito que a gente não conseguiu incorporar essa categoria ainda. E quando eu coordenei um curso de graduação em 2009 a 2011, aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Luterana do Brasil, a gente tinha uma cidade na região metropolitana que tem 700 mil habitantes, uma cidade grande, fica a 20 quilômetros aqui, a cidade de Gravataí. Aí, para mim, ficou muito latente essa primeira dimensão, esse primeiro aspecto que eu quero colocar para vocês. A transversalidade que os direitos humanos devem ter na graduação. Você chegar e dizer que eu vou ter uma disciplina de direitos humanos, e você dizer que você vai ter nada, é a mesma coisa. Porque esse professor vai ficar muito estigmatizado, vai ter aquele aluno mais reacionário que vai pensar, não, esse professor vai vir dar aula com a camisa do PSOL, ele vai ser barbicha, ou então vai ter uma camisa do Marx, vai ser alguma coisa assim. Eu vou lá ligar para o meu deputado de escola sem partido, vou gravar a aula. Hoje em dia as aulas são tudo gravadas, acabou essa palhaçada, com todo respeito dessa ideia política que fez tanta gente por aí, né? Inclusive ter mandato e ficar ainda agora na mamata, não produz porcaria nenhuma e está lá com mandato porque ficou defendendo bandeira de escola sem partido. Mas tu tem algum problema pontual com o professor, tu tem as instâncias policêntricas para questionar. Eu já deixei para vocês, claro, os meus pressupostos aqui. Se acho que é ideologia, não é ideologia, é questão histórica e tudo. E tem um espaço de ideologia. A gente precisa conversar sobre essas ideologias. Por isso que a doutrina dos direitos humanos, para mim, ela é, antes de tudo, uma construção ideológica de uma tradição liberal ocidental muito, muito marcada no entreguerras. Muito marcada por um processo que os Estados Unidos da América conseguem fazer durante o século XIX aqui nas Américas, mas que não era global. Então, existe essa origem. Isso é fato. O direito natural ele é impactado pela Revolução Francesa e pela Revolução Gloriosa 100 anos antes. Então, você tem fatos que marcam essas categorias jurídicas. Isso não é ideológico. Agora, como você vai pensar isso dentro da sua prática, aí sim eu vejo muito de uma construção ideológica. Eu vejo um ranço autoritário, com todo o respeito aos amigos progressistas, eu faço uma crítica nesse sentido ideológico a todos, liberais, conservadores, progressistas.
Eu vejo um ranço muito autoritário, mesmo no pensamento progressista no Brasil, quando você acha que com o dogmatismo você vai atender uma demanda de efetividade de direitos humanos dentro do curso de Direito. Não é como a disciplina de Direitos Humanos, por isso esse é o primeiro ponto que eu preciso refletir aqui com vocês. A transversalidade dos direitos humanos ela vai ser sentida a partir do momento em que eu consigo fatiar o curso de acordo com a vocação do curso, aí cada curso tem a sua liberdade para ter a sua vocação, mas consigo trabalhar esses conteúdos de uma forma multidimensional em diversos momentos do curso. Eu posso até não ter a disciplina de direitos humanos, mas eu preciso ter esse conteúdo espalhado em termos de, em primeiro lugar, uma construção histórica, em segundo lugar, de uma construção eminentemente dogmática na minha realidade atual, onde estão as grandes referências. Em terceiro lugar, vejo como uma construção de ordem política, porque isso foi vários autores colocavam nos anos 80 americanos, que os direitos humanos são uma doutrina anticomunista, antissoviética, que tem uma pretensão global, universalista. Isso eles diziam, Richard Falk dizia, vários diziam isso, sustentavam abertamente essa pretensão universalista dos direitos humanos como uma oposição a um modelo praticamente civilizacional que era representado pela União Soviética. Então, nós superamos isso, ao menos deveríamos todos ter superado essa dicotomia entre Estados Unidos e União Soviética, entre comunismo, essas coisas, deveríamos ter superado isso. Mas o fato é que se não superamos na nossa cabeça e superamos no mundo, é porque alguma coisa também está errada na formação. Então, o local de trato, a meu ver, ele está perdido em muitos cursos de graduação. E esse é um ponto que onde eu pude estar envolvido nas graduações, sempre fiz essa abordagem. Quando você pensa um curso em eixos, que era uma expressão do início dos anos 2000, eixo propedêutico, eixo dogmático e eixo prático. Você tem que ter isso nos 3 eixos. Senão você vai ficar capenga. Capenga é quem está com um problema, está faltando alguma coisa para se sustentar. Então você está com um curso ali que falta algo. É uma palavra genérica, abstrata, para alguém que está faltando algo. Você está com um curso ali com uma insuficiência na abordagem. O segundo ponto, dentro dessas possíveis dimensões de estudo, aspectos de estudo dos direitos humanos em um curso de direito, é o modo como nós olhamos para o aluno. Então, o aluno está lá na melhor fase da vida. Essa fase da vida é bonito, tem até espinha, a pele está tão boa assim que com 17, 18 anos o sujeito tem espinha. Não, a minha idade fica só rugas. E a coisa só chega uma hora a pessoa que só é ladeira abaixo, os anos vão passando muito rapidamente, cabelos brancos vão indo, ainda bem a luz ela vai amenizando, daí com 18, 19 anos você quer festa, você quer algumas coisas que também custa a conseguir e fica perdendo muito tempo com isso. E eu vejo que o curso de Direito cobra pouco do aluno. Ele cobra que o aluno esteja na sala 75% do tempo e às vezes só responde a chamada e atinja as notas. Isso vai te levar ao quê? Vai te levar a ter um diploma, às vezes com um histórico escolar bonito, com boas notas, mas isso em termos de operacionalidade. O que tu vai conseguir fazer? Por isso, o curso, eu não vejo que ele precise ter esse enfoque como o foco principal, mas aonde envolver o aluno. E nós temos uma perspectiva muito passiva do aluno, inclusive a palavra aluno vem de falta de luzes. A temática dos direitos humanos, se você consegue trabalhar ela sem estigmatização, desde o primeiro momento que o aluno entra no curso, eu acredito que até o eixo final, até o momento final, até a prática, esse aluno já vai ter, em alguma fase ali do curso, conseguido se envolver em termos de extensão. E algo que eu poderia ficar aqui até à noite falando com vocês de experiências que já vi, é algo, do ponto de vista, antes de tudo, humanístico. É algo que impacta muito a vida da pessoa jovem, conseguir se envolver em problemas reais de efetividade de direitos humanos. E, pessoal, vocês estão no Rio de Janeiro, aí é um retrato da desigualdade em tudo no Brasil. É um dos locais no mundo, eu acho que você consegue pegar os extremos assim, tão próximos. Eu conheço bem o Rio de Janeiro, só por curiosidade.
você consegue, em questão de poucos quilômetros, vai de uma parte extremamente rica para anda 2, 3 quilômetros, você está ali numa parte muito pobre, no Vidigal e a Barra, por exemplo. Ali. Por isso você tem uma questão muito peculiar, e por isso que eu acho que muitos grandes autores, pensadores dos direitos humanos vêm aí do Rio de Janeiro também. E também acho que esse pensamento autoritário, e por favor, a gente não pode confundir autoritarismo com conservadorismo. Você pode ser um conservador esclarecido, não tem no Brasil, tem poucos, mas você pode ser. Agora, o autoritário não, o autoritário enxerga isso aí como direitos dos humanos. E por mais que ele tenha sido eleito para algum cargo e daqui a pouco ele é preso por falar tanta bobagem, ele vai querer o quê? Vai querer recorrer preso à Corte Interamericana de Direitos dos Humanos. Daqui a pouco a gente... É tudo hipotético esse exemplo que eu citei para vocês aí desse político, que eu imagino que alguém já tenha reconhecido. Mas a questão do protagonismo do aluno, eu não vou querer que com 18 anos, 19 anos, 17 anos, 16, como alguns entram, ele já tenha isso. Mas em algum momento, por meio da extensão, eu consigo ver que, e esse é o meu ponto final, eu consigo ver que a universidade ela não é o campus. A universidade ela é uma construção intersubjetiva por meio da qual eu crio uma comunidade de fins, aonde os cursos são instrumentos epistemológicos para a realização daqueles fins. Mas o campus ele não é o local da universidade. O campus é onde eu vou conseguir isenção tributária, onde eu vou estacionar quando eu for lá fazer alguma coisa, mas eu preciso ter a ideia da universidade chegando onde estão os problemas. Então, o professor ele tem que ter, a responsabilidade pela extensão, mas quem faz a extensão é o aluno. E as práticas extensionistas, eu não gosto de ficar falando certas coisas que fiz assim, porque parece jactância. Mas naquele momento político que eu estava na graduação não tinha extensionismo reconhecido nas diretrizes curriculares. E eu tenho um problema que eu entrei na graduação quando revogaram as diretrizes curriculares. E até 2002 eu fiquei sem diretrizes curriculares. Então a gente agitou bastante. E uma questão ali que se conseguiu assim, evitando ao máximo a jactância, foi a regulamentação da extensão dentro das diretrizes em 2002. Porque era uma previsão nominalista, que você tinha ali até 96, e ninguém queria fazer isso. Ninguém se interessava por extensão. A extensão é onde você pega em um espaço com uma temática muito concreta, você aplica e testa determinados conhecimentos. É isso? E eu vejo que o estudo dos direitos humanos depende muito disso. Uma prática extensionista, só para ilustrar para vocês, as clínicas de direitos humanos. Uma prática extensionista tem toda uma metodologia, eu sei muito bem, sei que não é muito fácil de fazer isso, mas as clínicas de direitos humanos são uma excelente prática extensionista, transformadora de todos, transformadora da realidade, transformadora também do aluno que está ali envolvido. E essas extensões também, se vocês forem pensar a mediação, vocês têm também práticas restaurativas, que isso aí sim vocês conseguem ver que muitas vezes levar para o espaço público, porque bem ou mal a universidade compõe o espaço público comparando com a esfera privada, você levar problemas da esfera privada para o espaço público, mesmo aquele sujeito que é o estereótipo do delinquente Maria da Penha, Lei Maria da Penha, esse camarada já vai ter um outro enquadramento. Então, até pré-policiesco, pré-repressão, já vi isso na prática. Você vê, é que tem uns perfis de sujeito que você só trocando meia dúzia de palavras com um camarada na fila para pagar alguma coisa, tu vê que ele já tem perfil para isso ou para aquilo outro. E tem esse estereótipo de delinquente misógino, que é muito agressivo com mulher e que inevitavelmente, se tiver umas condições familiares para isso, ele vai ser um abusador no ente familiar. Sobretudo em relação à mulher, mas também em relação aos filhos. Quando você consegue trazer esse tipo de problema, quando você consegue fazer a mediação familiar, muitas vezes de uma única denúncia, uma único boletim de ocorrência que a mulher faz, você consegue ter isso. Eu tive uma experiência muito boa de mediação familiar que a gente fez ali, só para vocês se situarem. Porto Alegre fica para o lado de um rio. E o outro lado tem um rio pequeno, mas é um rio importante,
e esse rio era onde tinha tribos indígenas. E todo esse lado tem uma questão conflituosa, histórica, bastante interessante, e a cidade de Gravataí fica ali. Então, culturalmente, é uma cidade bastante... são pessoas ali muito mais... os conflitos políticos são mais intensos. Já fizeram panelaço contra mim quando eu era coordenador do curso. Sim, já bloquearam a rua, já chamaram balanço geral por causa de coisas que eu fiz, coisas assim, né? Ainda bem que o apresentador da época era meu conhecido, meu amigo. Acabei conseguindo contingenciar um pouco o problema. Mas certos locais têm um nível mais alto de conflituosidade pela própria forma. E ali, toda a população indígena foi praticamente dizimada. Tanto que hoje você tem a população indígena mais ali na região do Vale dos Sinos, que ainda algumas tribos estão já civilizadas, né? Perderam as suas características, mas ainda existem. Mas vocês imaginem que existem regiões, eu estou só ilustrando, onde o conflito é muito forte. E daí, quando nós montamos aí, com o apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público, e uma magistrada que era muito hábil, a gente conseguiu fazer, inclusive, as audiências na universidade. Isso aí foi algo bem interessante, algo que os cursos fazem. E o sujeito ficava num outro clima, baixava a bola dele, porque aqui seria um outro tema, mas a questão da violência, muitas vezes a pessoa tem uma lógica toda de violência. Então, você levar para um espaço de menor tensão, sem aquela lógica da repressão, do fórum, com um policial militar armado, você com um ambiente mais ameno, é um tipo de prática assim, que ela funciona bem. Estou só ilustrando 2 exemplos aqui, as clínicas e a mediação familiar no âmbito da extensão. Mas acelerando, outra questão também que eu coloco para vocês é como, inevitavelmente, o que nós fazemos na universidade acaba sendo um indutor, isso é uma coisa meio óbvia, um indutor de políticas públicas. Sim, muitas pesquisas saem daqui, mas eu acredito que essa questão a gente precisa tomar ela já desde a graduação, a gente precisa tomar isso com mais força. O aluno precisa sentir esse empoderamento intelectual que ele tem também na construção e na crítica das políticas públicas, a partir de uma perspectiva humanista, a partir de uma perspectiva de direitos humanos, de uma perspectiva multidimensional. Então, nós temos também nos cursos de direito a possibilidade de uma forma, e aí meu último item, dentro dessas 4 dimensões que eu quis comentar com vocês, o meu último item seria exatamente isso. A cooperação interinstitucional. Se você consegue criar cooperações sólidas, permanentes, com instituições, a instituição se sente valorizada, porque afinal de contas você está indo atrás dela. Aqui no Rio Grande do Sul, a Defensoria Pública ela foi ser instituída em 89, se eu não me engano, e ela recebeu muito pouco recurso até 2010, por aí. E o defensor que estava lá no interior do Estado, imagina, o Estado tem quase o tamanho da Alemanha, em termos territoriais, estava lá isolado numa parte. Muitos cursos foram muito importantes e até hoje tem relações genéticas, porque eram cursos novos, com defensorias que estavam se formando. E isso aí você vê com o judiciário, você vê com o Ministério Público, com organizações sociais, com organizações sociais não governamentais. Você vê essa parceria sendo séria uma instituição, inclusive instituições privadas, sem fins lucrativos, eu já vi essas experiências. Por isso, essa cooperação interinstitucional, eu vejo ela como algo muito importante, porque, em última instância, é isso que a gente pode aprofundar aqui na relação Unirio e Unicinos. O que a gente vê de cooperação interinstitucional em direitos humanos é a pesquisa no âmbito da pós-graduação. E aí, eu acho isso muito elitista do ponto de vista científico, porque você trata tudo a partir da excelência na pesquisa. Mas a pesquisa envolve... Eu tenho um filho pequeno, eu demorei um pouquinho para me logar, tanto que perdi o meu login, estou aqui como o nome da minha mulher, e depois vou passar o login para ela. A pesquisa ela é aquilo que a criança faz, de testar hipóteses. Você pega uma criança brincando, ela já está fazendo uma pesquisa ali. Em alguns idiomas vem investigação como a palavra. Você vai puxando as possíveis alternativas que aquilo te dá. Então, se nós pensarmos os direitos humanos somente a partir da pós-graduação,
nós estamos inevitavelmente, ok, em condições de trabalhar problemas com alto grau de profundidade, ok? Mas a vocação geral, eu digo do direito enquanto ciência, é somente isso. A vocação geral é somente esse enfoque na excelência. A gente tem cooperação, por exemplo, aqui no programa de pós-graduação com alguns doutorados de outros países. E aí nós temos no âmbito de formação de doutores. Mas isso ocorre em virtude do tipo de problema que a gente vai trabalhar. Numa tese de doutorado, a gente tem esses problemas com melhores condições. Você tem 3, 4 anos para pesquisar. Mas, meus caros e minhas caras, existem questões que muitas vezes elas são conjunturais. Elas dependem daquelas situações. E aí, como é que você vai testar uma hipótese ao longo de 3, 4 anos? Não tem. São questões que a graduação, os diversos níveis, as diversas possibilidades, a pesquisa em direitos humanos, você testar em outros espaços. Muitas vezes, quando você vai para o âmbito da pós-graduação, quando você vai fazer a pesquisa em pós-graduação, você já tem outros dados formados. Colocando bem objetivamente, pesquisa quantitativa. Pesquisa quantitativa, você consegue envolver os alunos, você consegue envolver outros espaços da universidade, você consegue fazer as medições, oferir na realidade como aquele problema está posto. E no âmbito da pós-graduação, pensar de uma forma um pouco mais abstrata, enquanto possíveis generalizações a partir daquelas sínteses conjunturais que foram criadas naquela análise. Então, a questão qualitativa do conhecimento, você consegue sim trabalhar ali no âmbito da pós-graduação. E encerrando, eu deixo mais a título de reflexão, com esse meu resto de café já congelado a 10 graus, deixo mais a título de reflexão uma questão que aqui a Unicinos está no atual momento trabalhando seu planejamento estratégico, Unicinos 2020-2040, e outras situações tenho acompanhado aí, em outros locais também. Acompanhei na Itália, de 2014 para cá, também algumas fusões que foram feitas, que a Itália tinha doutorados temáticos, e agora os doutorados estão se fundindo. E nesse momento, até marcaram uma reunião para 14 de julho, nesse momento, o doutorado em Ciências Jurídicas da Universidade de Florença está com uma discussão para se fundir com economia, ciências sociais e formar um mega doutorado. Seria possivelmente um dos doutorados mais ricos do mundo, por causa do orçamento que teria. E aí seria um doutorado genericamente em ciências sociais, incorporaria o título do primeiro, que é aquele que tem menos recursos, e viraria um mega doutorado. O que se tem pensado? Se tem pensado que quando nós encerramos a ideia de conhecimento, encerramos a fase da ideia de conhecimento como paideia, como um conhecimento do todo, aquela palavra do grego, o conhecimento que envolve o todo, e você fazia isso em espaços, você transmitia a paideia em espaços sagrados, as escolas, tudo eram mantidas na Idade Média, eram mantidas por religiões, principalmente pela Igreja Católica, na Europa. Com o surgimento das universidades, a própria Igreja Católica se deu conta que as especialidades eram importantes. E aí, com a Universidade de Bolonha, que foi a primeira numa configuração que a gente conhece como universidade, em 1088, um pouco antes, a Universidade de Coimbra, mas ali foram basicamente 2 cursos, fazendo ciências naturais e, de outro lado, filosofia e teologia. A partir desse momento, nós fomos indo para especialidade. E a modernidade nos trouxe essa especialidade, um padrão racionalista alto, e no século XX essa especialidade chegou aí na potência máxima. Hoje nós estamos pensando um pouco como inverter essa lógica da hiperespecialidade para algo um pouco mais genérico. E aí uma palavra que me lembra muito até a própria ideia de paideia, uma palavra que hoje ela é muito falada, mas que há 20 anos se falava muito, que é a transdisciplinariedade. Por isso, a transdisciplinaridade ela parte do pressuposto de que o conhecimento é plural. E os direitos humanos são necessariamente conhecimentos plurais. São conhecimentos que não estão somente no direito. Tanto que vocês vão ver no ensino médio que eu comentei, são professores de outras áreas que tratam esses conteúdos sem dar o nome desses conteúdos. Então, eu acredito que nós precisamos começar a pensar não
a universidade mais em um alto grau de especialidade. Vejo que a especialidade vai se manter e certamente ela vai aumentar, certamente. Mas eu digo em termos mais macro, pensar na universidade mesmo, em termos transdisciplinares, tendo alguns conteúdos nodais. Esse é o ponto, aquele é o ponto, esse é outro ponto. E é o que eu vejo que tem sido feito em muitas universidades. Direitos humanos é um conteúdo não dogmático. Direitos humanos é um conteúdo em si fenomenológico e problemático. Ele nunca vai ter uma definição precisa e ele vai estar sempre em constante ebulição porque as pessoas estão assim. Ele é muito reflexo de uma contingência daquele determinado grupo. Então, pensar de uma forma transdisciplinar esses conteúdos talvez nos auxiliem muito a pensar mesmo que vai ser a universidade. Porque agora, com essa questão digital, e o Conselho Nacional de Educação ali aprovou a disciplina de Direito Digital nos cursos de Direito, essa questão digital nos coloca em uma série de novas possibilidades. Onde é que eu estou agora, afinal de contas? Estou em Porto Alegre, Rua Coronel Corte Real, ou estou no Rio de Janeiro? É quase paradoxal ficar pensando, não, eu estou no Rio de Janeiro, porque o evento está promovido pelo Rio de Janeiro, então eu estou no Rio de Janeiro agora. Então, eu acredito que essa questão da digitalidade, gente, há 10 anos atrás a gente falava em virtualidade, hoje virtualidade não pode falar, porque virtualidade seria uma projeção não real. Hoje é uma projeção real. Então, eu estou dentro da minha casa, em espaços, daqui a pouco vocês estão aí, em espaços que ninguém sabe, e nós vamos trazer isso para dentro da universidade como algo permanente. Não tem como negar. Essa questão da digitalidade vai ficar como algo permanente. Então, eu acho que existem muitas novas dinâmicas aonde as estruturas tradicionais de construção institucional da universidade, elas não vão mais conseguir dar resposta. E acredito que pensar a universidade a partir de grandes conceitos transdisciplinares vai nos facilitar muito. E aí vejo que os direitos humanos vão criar essas pontes de cooperação não somente com outras universidades, mas com outros setores da vida, com outros setores do mundo. Pessoal, me alonguei um pouquinho mais, que o tema realmente é um tema que eu gosto bastante. Quando troquei os e-mails ali com o professor, gostei muito da proposta da semana. Desejo uma ótima semana para vocês. Fico à disposição para qualquer questionamento, por favor. Muito obrigado, professor. Acho que agradecemos, professor, porque refletindo aqui que nós estamos em momento de alteração do PPC, né? Para se adequar às demandas do MEC, e eu não sei se o senhor chegou a ver minha fala anterior, parece que nós até combinamos, né? Porque vários temas importantes nós discutimos, que a nossa grande preocupação é o que o professor Lênin Streck chamou a atenção na última semana jurídica. Ele falou, palavras dele, né? Que as universidades e as faculdades de direito específico estão formando fascistas. Estão formando estudantes que, ao invés de defender a Constituição, os direitos e proteger a pessoa humana, diz que a Constituição tem direito demais. Diz que os direitos humanos são direitos para-humanos, não é isso? Como eu já ouvi um aluno falar, e haveria, na sua visão, não humanos. Ou seja, nós estamos num momento, e essa é a minha pergunta para o senhor, se o senhor permitir, em que o aluno de direito entra no mercado de trabalho muito jovem, né? A quantidade de requerimento para cursar estágio dos primeiros períodos que eu recebo por semana para assinar é absurdamente grande. E, por outro lado, parece que na nossa, vou colocar filosofia ocidental, o pragmatismo virou o grande princípio da moda, né? Principalmente na geração atual, os jovens se preocupam muito com as consequências imediatas, conseguir um emprego, se formar logo. Como nós conseguimos, mesmo trazendo esse conteúdo de direitos humanos para o ensino ou para a extensão, tentar combater uma lógica que, pensando na fala do professor Lênin Streck, pensando na sua fala, talvez não seja uma lógica apenas da universidade, ou seja, talvez o problema não é que a universidade esteja formando insuficientemente com conteúdo humanista, mas talvez seja que a inserção desse sujeito está num ambiente onde esse pragmatismo voraz de se preocupar imediatamente com os seus interesses
e essa inserção muito jovem no mercado, onde os operadores antigos, né, Anderson? Eu tive direito romano também. Eu não tive direitos humanos na graduação. E eu comecei a graduação em 2002. Em tese, eu já deveria ter tido. Então, assim, talvez seja porque ele entra no contexto onde os operadores não circularam com essas ideias anteriormente. Como é que você vê isso, essa minha indagação? Eu estou pensando aqui porque eu estou pensando é que tem um palavreado que a gente tem. Eu precisaria estar, inclusive, em contato com o pessoal para ver como é que reagiram à fala, porque às vezes o pessoal reage, fica tudo com as testas franzidas, precisando de botox. Eu precisaria ver como é que reagiram. E principalmente sendo gravado, daqui a pouco pego a frase solta, fica ruim para mim. Mas o local de vocês, quem é estudante de graduação, em termos culturais, intelectuais, ele é um lugar muito elitista, assim, para usar a palavra que é o que eu queria utilizar, porque você está lá num centro, no ponto, digamos, alto, no topo da pirâmide. A gente precisa pensar, gente, que existem locais onde a questão econômica ela é o critério principal. Montar um curso de direito no Brasil, ela custa basicamente uns 250, 300 mil reais. Isso é um valor relativamente tranquilo, você não precisa desembolsar isso rapidamente. E você já consegue fazer o vestibular em questão de 6 a 8 meses do início. Então você vai ter um outro palavreado, eu estou tentando buscar sinônimos, mas você vai ter um outro posto nessa pirâmide, que é a parte mais baixa, onde o critério econômico vai ser o principal critério, por consequência, todo o curso ele vai ser um problema. O curso ele vai ser pensado somente em... É como se você tivesse uma distância também, só para usar assim, uma figura bem extrema, por favor, eu também gostaria de fazer essa... É como se você estivesse no Brasil, em 1800, e vocês estivessem estudando em Coimbra, porque as famílias da época mandavam os filhos estudar em Coimbra. E a grande parcela da população que está nesses cursos é como se estivesse assim esqueci o nome de quem ensinava números e coisas básicas nas senzalas para que a pessoa conseguisse contar alguma coisa. É como se você tivesse uma grande parte das pessoas estudando, dos alunos de graduação em direito estudando nesses locais dentro da senzala só para cortar cana, só para cortar material e fazer a colheita. É isso. Só que o que tu vai conseguir nesses cursos? Eu conheço curso no Brasil que não conseguiu um aprovado na OAB e encerrou as atividades. E não é um, é uns dois. Que é horror. Eu conheço cursos que fazem aí uma pesquisa na hora que vão ser vendidos, 90% dos bacharéis não atuam mais no direito. Comparando com a senzala no início do século XIX, pelo menos aquele cara que ia te ensinar, tu ia conseguir trabalhar alguma coisa. Tu ia saber como é que se conta até 20 e tudo, mas agora com esses diplomas, praticamente não consegue mais trabalhar. E o que tem esses cursos? A gente faz uma análise, vamos olhar. Esses cursos eles vão ser pragmatismo puro, resolver problema puro. Eles não têm uma ideia de que você é um objeto de transformação na sua realidade, na sua sociedade. E você tem um país que agora, nos últimos anos, felizmente os constitucionalistas estão aceitando falar mais em um constitucionalismo autoritário. E a gente tem ondas, algumas constituições liberais, em momentos. Mas o país tem uma origem 300 anos imperial e depois autoritária. Isso é um ranço que está dentro da casa de todo mundo. Então, isso está dentro da vida de todo mundo, esse ranço autoritário. Daí, quando você pensa que essas estruturas maiores, essas universidades de grande porte, onde você vai conseguir ter uma maior inserção, aí você tem uma espécie de sublimação dessa conflituosidade e um foco nos conteúdos. Você consegue ter um foco nos conteúdos, aí você consegue sair um bacharel. Mas, se não, você sai um cara com diploma debaixo do braço. Eu acho que esse é o problema. E eu não estou falando de uma ou outra universidade. Estou falando, a meu ver, assim, bem pessimisticamente, de uns 900 cursos no Brasil. Dos 1.200 que a gente tem. Eu vejo que uns 900 cursos no Brasil formam assim. E já estive em vários locais. Não vou comentar aonde, nem o que, mas já estive em um lugar onde era todo mundo branco. Só tinha gente branca. E, meu Deus do céu, nunca vi gente tão reacionária. E era tudo uma gurizada. Era uma coisa horrível. Tá, pode até ser conservador, querido, mas não, tu é reacionário a ideias. Isso aí era muito chocante. E era o principal curso naquela cidade. A cidade era muito pequena,
Mas era uma cidade que tinha o quê? Tinha 3 empresas e o curso formava para atuar ali. Era basicamente isso. Então, a gente tem esse problema. Se você não pensar nesses grandes cursos, nessas grandes instituições, nessas grandes universidades, de uma forma mais abrangente, se você se entregar a esse pragmatismo, aí nós vamos perder a própria ideia do que é ciência jurídica. Aí nós vamos virar tecnicismo jurídico. Eu acredito que aí o caminho vai ser porque é isso. Daí vem aquela questão, o problema do EAD. Mas, gente, é que eu já vi também curso que era 90%, 80% presencial, mas era um horror, porque era só pragmatismo puro, você não tinha nenhum grau de reflexão. Então, o que adianta se é 80% presencial ou 100% presencial? Eu acho que o problema todo está no método, no meio como você vai fazer isso. Porque ter esse aluno mais reacionário vindo para a universidade não vai ser a forceps que a gente vai conseguir abrir um pouquinho a cabeça dessa pessoa. Não vai ser assim. Vejam, o curso ele é um momento na vida apenas. Eu preciso ter condições de que essa pessoa tenha experiências dentro da universidade, oferte experiências. Por isso não vai ser com alguém falando, dando aula apenas, que eu vou conseguir resolver esse problema, porque eu acho que isso é um problema, o autoritarismo é um problema. E essas mentes reacionárias jovens, elas são hoje muito presentes na juventude. Obrigado, professor. Queria agradecer de novo a sua participação, esperar que a gente consiga fazer uma ponte, eu acho importantíssimo entre a Unirio e Unicinos, a gente continuar travando esse tipo de debate, continuar fazendo coro na necessidade de nós termos, eu ia falar um ensino jurídico mais humanista, mas eu acho que precisamos de uma sociedade mais humanista. É impressionante pensar no Brasil, um país de grandes contrastes, como o senhor falou, e nós ainda termos alguns entendimentos equivocados sobre o que é direitos humanos e sobre a importância deles. O que só mostra algo que eu já tive a oportunidade de escrever alguns anos atrás, quando eu escrevi sobre a questão da lei de anistia, como o Brasil foi um dos poucos países que não efetivamente atuou para que houvesse um processo de responsabilização. Isso só mostra como nós não conseguimos criar uma cultura de direitos humanos ainda no Brasil e nós não conseguimos superar ainda esse passado autoritário que nós vivenciamos, e isso vai reverberando no nosso momento político, social e econômico atual. Queria realmente agradecer, professor, acho que o senhor trouxe nessa manhã luz para esse público aí de mais de 100 pessoas que estão aqui conosco hoje acompanhando a Semana Jurídica, e eu particularmente acho que isso aponta para algo que eu tinha falado aqui no início da fala, né? O curso da Unirio tem uma identidade, a nossa identidade integrada com o programa de pós-graduação é uma identidade voltada à discussão das políticas públicas, voltada à proteção e promoção dos direitos humanos. Nós temos até uma disciplina na graduação de direitos humanos e políticas públicas para isso. E eu acho que para todos os estudantes que estão presentes aqui, porque a Semana Jurídica é para vocês, assim, eu agradeço os professores, a Maria Lúcia, que está aqui conosco, eu acho que a gente precisa realmente construir esse ensino jurídico mais voltado à realização de direitos humanos e construir profissionais mais éticos, humanistas, fazer com que esse bacharelismo, no sentido tão pernicioso que nós temos nessa história das instituições político-administrativas brasileiras, possa ser substituído por um profissional que seja como essa geração nova né? Uma geração efetivamente mais capaz de olhar para o outro com empatia, capaz de atuar com um pouco mais de ética e entender que, acima de tudo, a oportunidade de estarmos hoje aqui na Unirio, uma universidade federal, estadual, é porque cada um dos alunos buscou a excelência possível, né? Passar pelo estresse emocional do vestibular, que nós passamos, né, professor? Passar por toda uma série de abdicações que nós passamos ao longo da graduação, é porque tem um propósito, que é o propósito de ter o melhor ensino. E que hoje nós aqui tivemos esse banquete acadêmico, foi a possibilidade de ver a necessidade de ter um ensino mais humanista, de romper com essa tradição que nós temos no ensino
brasileiro, que é uma tradição ainda muito dogmática, ainda muito individualista, uma tradição privatista que acabou assumindo uma dimensão no sentido mais ruim, né? No sentido de olhar de uma perspectiva individualista e tentar construir um ensino melhor. Professor, muito obrigado. Leve o nosso carinho e agradecimento para a Unicinos. Queria agradecer também todas e todos, de novo, com as esposas da decana, da nossa diretora, que não puderam estar nessa abertura, mas vão estar conosco ao longo do evento. Não deixe de acompanhar para ver as atividades que nós estamos desenvolvendo ao longo da semana e poder acompanhar também o professor Horácio, que vai fazer o nosso encerramento na sexta-feira, também discutindo as perspectivas do ensino e seguindo esse arco, professor Anderson, que começamos na semana jurídica anterior, onde nós tivemos o Lênio e tivemos o professor Juarez Freitas apontando esses múltiplos caminhos, né? As novas tecnologias, a necessidade de um ensino menos fascista e autoritário, agora o senhor conosco de um ensino mais humanista, e vamos fazendo, montando esse quebra-cabeça da importância de construir um ensino melhor e de fazer o nosso curso ser um curso melhor. E tenho certeza que o que vai tornar ele um curso melhor não é aumentar a nossa carga horária de dogmática, não é passar conhecimento técnico, não é isso que vai realmente transformar a nossa realidade social e nem nos tornar profissionais melhores. Mas vai ser a nossa capacidade de nos olhar como um ser social, que como um ser social precisa ter engajamento, precisa ter um conhecimento das humanidades para isso. Obrigado, professor. Declaro então encerrado. A gente não precisa colocar matrícula. O sistema do Simpla ele vai emitir normalmente a declaração de vocês, tá bom? Um bom final de tarde para todos vocês e nos vemos amanhã, Semana Jurídica. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor. Um grande abraço a todos e todas. Uma ótima jornada para vocês. Muito obrigado.